eu gostaria de conversar com você sobre a palavra de Deus, os efeitos causados pela leitura da palavra de Deus com disciplina e persistência. E para começar, queridos, eu quero ler com você Hebreus capítulo 4, verso 12, tá? Abre aí o seu smartphone. Se você estiver, conectado pelo smartphone, pegue a sua Bíblia física e acompanhe comigo essa leitura. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu também quero ler uma outra versão com você, que se encontra na Bíblia A Mensagem. Olha só o que diz. Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Pode-se fugir dela, não se pode fugir dela, não há como. Aleluia. Amém, Senhor. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa palavra que é viva e eficaz e como ela mudou e continua mudando a minha vida e a minha história. Gente, eu aceitei Jesus com 15 anos, tá? Eu aceitei Jesus em 2002 e desde então eu tenho levado uma caminhada mais ou menos. Eu vinha levando uma caminhada mais ou menos com o Senhor. E eu confesso para você, queridos, que eu era aquela pessoa que pegava a Bíblia quando estava nos cultos no domingo, ou então quando eu estava passando uma grande dificuldade, aí eu pegava a palavra de Deus e me agarrava a ela, orava, né? Mas não tinha aquela constância, aquela persistência de leitura da palavra de Deus. E recente, 2019, eu falei, não, agora eu vou mudar essa minha vida mais ou menos e eu vou começar a ler, a estudar profundamente a palavra de Deus. E primeiramente não foi fácil, né? Eu optei por um aplicativo que você provavelmente deve ter também, que é a YouVersion, e eu procurei uma versão bem atual, que foi a linguagem de hoje, né? E não consegui ler pelo aplicativo. Eu coloquei o áudio e ficava acompanhando. Mas mesmo assim, eu caía no sono, sabe? Eu não conseguia ler toda a Bíblia e eu ficava me esforçando. Eu persisti e eu consegui ler pela primeira vez a minha Bíblia, né, inteira. E eu fiquei muito feliz, eu contei para todo mundo, mas uma coisa também tocou meu coração. Eu não entendi muita coisa, eu fiquei assim, Senhor, não entendi nada. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou ler de novo toda a palavra de Deus. E assim eu tenho feito, querido. Depois eu me desafiei a ler a palavra física mesmo, né? E comecei a ler e fiz alguns planos ousados, né? O meu primeiro plano foi de 90 dias. E eu consegui ali 90 dias riscando a minha Bíblia, né? Pedindo para o Espírito Santo me mostrar, me revelar. E eu consegui ler a minha Bíblia pela segunda vez, né? Em 90 dias. Quando eu terminei, eu fiquei assim, uau, o que foi que aconteceu? Eu acordava de manhã pensando na palavra de Deus. Eu ia dormir pensando na palavra de Deus. Eu sonhava com o que eu estava lendo, né? E assim eu fiquei bem assustada no sentido bom, né? Eu falei assim, alguma coisa mudou dentro de mim. E quando eu terminei de ler, eu falei, eu vou ler de novo. Vou continuar, vou ler tudo de novo. E aí o meu esposo já tinha um plano, que é em ordem cronológica, e ele falou assim, amor, vamos ler. Só que dessa vez eu chamei outras pessoas. Eu falei assim mesmo, gente, eu tenho um plano e eu quero que você leia junto comigo. Vamos nos desafiar, vamos ler juntos. E mandei para vários jovens, né? E alguns conseguiram, outros não, foram desistindo pelo caminho. Mas eu li então pela terceira vez a minha Bíblia completa,
né? E aí eu fiquei assim, uau, gente, outras coisas estão começando a acontecer, sabe? Eu comecei a falar para o Senhor: Deus, tem alguma mentira do inimigo que eu ainda acredito? Transforma a minha vida. E eu sonhei, sabe, com coisas específicas que tinham acontecido na minha vida e que Deus trouxe à minha memória. E quando eu acordei, eu ajoelhei chorando ao Senhor: me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz lá atrás. Transforma a minha vida, continua essa transformação, eu quero mais de Ti. E assim vem sendo desde então. Quando terminou o ano passado, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. E aí eu falei assim mesmo, ainda tem um mês, né, que era dezembro. E eu falei, eu vou ler o Novo Testamento em um mês. Peguei e li o Novo Testamento de novo em um mês, né? E antes de terminar o ano, eu já comecei a me programar para minhas leituras do ano que vem, que seria 2021. E aí eu falei assim mesmo, nossa, vou entrar em vários grupos do Telegram de leituras de um ano, né? E entrei. E lá a moça começava a falar: gente, vocês têm que ler a Bíblia em um ano, é muito edificante, Deus vai falar com você. Não reclame, porque tem pessoas que vão ler a Bíblia em um mês. Eu falei, o quê? Um mês? Eu falei assim mesmo, não, eu vou procurar saber mais disso. Procurei saber. E aí tinha um grupo que ia ler a Bíblia em um mês. E aí eu mandei para um amigo meu que deve estar conectado, que é o Jorge. Eu falei, Jorge, vamos juntos e cada um dá força para o outro. E a gente começou a ler. E eu comecei esse ano de 2021, né, lendo a Bíblia em um mês. E dessa vez o impacto foi muito grande na minha família, foi muito grande em outras pessoas que ficaram sabendo dessa história, né? Eu passei o dia 1º lendo 37 capítulos da Bíblia e toda a minha família reunida num almoço de Ano Novo, né? E falaram assim, o que está acontecendo? O que a Raquel está fazendo? Ela está lendo a Bíblia. Ela vai ler a Bíblia em um mês. E aí as pessoas começaram a me pedir, eu quero um plano de um ano, eu quero um plano de 9 meses, eu quero de 90 dias, eu quero um plano de 5 meses. E as pessoas começaram a me pedir os planos, eu fui passando esses planos. E, gente, hoje tem várias pessoas que eu conheço lendo e se dedicando à palavra de Deus. E ela é isso que a gente acabou de ler em Hebreus 4:12. Ela é viva, ela é eficaz. E assim, você tem que dar essa oportunidade para o Senhor trabalhar na sua vida. E eu queria falar sobre algumas coisas, alguns efeitos que a Bíblia causou na minha vida e vai causar na sua vida se você começar a ter disciplina e persistência neste livro, gente. A primeira coisa que aconteceu foi o prazer em ler. Uma verdadeira necessidade cresceu dentro de mim. Antes, eu lia a Bíblia, querido, por obrigação, porque eu tinha que fazer meu TCD e enviar para minha discipuladora, né? Eu estou sendo sincera com você, querido. E aí, quando eu comecei a ler a palavra todos os dias com dedicação, algo mudou na minha vida. Eu comecei a ter prazer na leitura. E em Salmos 63, versos 5 e 6, diz assim: como de saborosa comida, assim se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Eu comecei a viver esse salmo, querido. Eu acordava à noite pensando no Senhor, eu louvava Ele, eu estava tão feliz. E isso estava mudando a minha vida. Outro salmo também que começou a fazer todo o sentido foi o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Gente, o prazer de ler essa palavra estava me contagiando. E eu queria falar para todo mundo. Deus, Ele começava a revelar a sua palavra para mim. Quando eu acordava, tomando café com meu esposo, eu falava: amor, Deus falou comigo. Eu descobri uma coisa nova. Eu falava para ele me olhava assim: sim, amor. Verdade, Deus já falou isso comigo aí também. E aí que eu ficava mais feliz, porque o Senhor, Ele quer se revelar para cada um de nós. Para cada um de nós. As palavras no YouTube são muito edificantes, mas são as palavras que Deus revelou para aquelas pessoas. Você tem que pedir para Deus revelar isso para você, que vai ser totalmente diferente. Você vai sentir uma alegria, um prazer, uma necessidade verdadeira de estar todo dia meditando nessa palavra.
Outra coisa que aconteceu, eu comecei a ter prazer em conhecer a Deus. Eu comecei a ter um prazer em estudar a palavra de Deus. Então eu comecei a comprar livros, querido. Comecei a comprar livros para eu entender, sabe, as leis do Velho Testamento, como era o tabernáculo, como era o templo de Salomão. Eu queria entender, eu queria saber como eram os sacrifícios. E quando eu vi, eu me deparei estudando essa palavra, tendo prazer em conhecer o Senhor. E sabe o que aconteceu, querido? Em Oséias 6:3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Vamos conhecer o Senhor, vamos prosseguir em conhecer. E Deus começou a gerar uma vontade de eu estudar sobre a vinda dEle. Começou a gerar no meu coração um amor por Israel. Sabe, queridos, e é isso que acontece, a palavra de Deus, ela vai soprando vida em você. Creia nisso, se pergunte, eu realmente creio nessa palavra? Eu realmente estou vivendo essa palavra? Querido, se você realmente estiver vivendo essa palavra, Deus, Ele vai te transformar de glória em glória. Ele vai te transformar dia após dia. Ele quer te levar à semelhança ao Senhor. Ele não quer que você se mantenha desse jeito que você está. Dê uma oportunidade para o Senhor mudar a sua vida. Outra coisa que aconteceu, eu comecei a ficar alerta contra o pecado. Livre do pecado. Olha só o que diz. Salmo 119:11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Gente, como eu estava todos os dias mergulhada nessa palavra, meditando dia e noite, eu não estava mais preocupada com as outras coisas. Eu comecei a ficar mais calma na minha casa, começou a ter paz, eu comecei a tratar as pessoas melhores, mesmo falhando, e quando eu falhava eu ia pedir perdão. Eu não quero ser mais a resistência, eu falo. Se for preciso eu pedir perdão para o irmão, eu vou pedir. Se eu errar, eu vou pedir perdão, porque o Senhor está transformando as nossas vidas, a minha vida, e vai transformar a sua vida, querido. Entende? Se você tem problemas com pornografia, se você tem problemas de malcriação com seus pais, comece a ler a palavra de Deus, comece a meditar nela, e você vai ser livre do pecado, porque a palavra de Deus, ela nos mantém alerta, vigilantes. Você quer agradar o coração do Pai, você não quer pecar contra Ele, você guarda essa palavra no seu coração. Outra coisa que aconteceu, eu comecei a ensinar as pessoas com mais excelência. Eu comecei a fazer a correção correta com as pessoas. Quando eu sentava para conversar num discipulado, essa palavra aqui, ela vinha na minha mente. E eu falava a instrução correta para as pessoas, para os nossos discípulos, para os nossos amigos. Porque não é de nós a correção, querido. Ela tem que vir da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos usar a palavra de Deus no ensino, na autocorreção, porque Deus, Ele faz isso, Ele nos autocorrige, nós lendo a palavra. Querido, eu já tive experiências de ler alguns livros do Novo Testamento, 1 Coríntios, 2 Coríntios, chorando, porque Deus estava me revelando que eu ainda não estava vivendo aquilo, mas que Ele queria que eu vivesse, que Ele acreditava em mim, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Ele quer que a gente prossiga em ser semelhante a Ele. Entendeu? Então você tem que começar a experimentar isso. Pare de dar desculpa. 30 minutos por dia, você lendo a palavra de Deus, ela vai fazer muito efeito em você. O John Bevere, ele falou num vídeo, né, que algumas pessoas liam a palavra de Deus 1, 2 vezes na semana, às vezes no culto, né, e aquelas pessoas não tiveram mudança nenhuma, né. Depois eles viram com 4 dias, aí eles viram assim como se fosse um suspiro de vida. E quando essas pessoas liam mais de 4 vezes a palavra de Deus, aquelas pessoas, elas começaram a ser livres da pornografia, livres do adultério e livres de outros pecados.
Você está subestimando a palavra de Deus. Você está limitando o que Ele tem para fazer na sua vida, querido. Não faça isso. Ser constante. Outra coisa que eu aprendi e estou aprendendo é a santificação. Querido, a palavra de Deus diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos num processo, nós aceitamos Jesus e a nossa vida cristã inicia ali. Mas isso não é o fim, isso é só o começo. É só o começo do que Deus quer fazer na sua vida. Porque Ele quer reproduzir a natureza, o comportamento e o exemplo de Jesus nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele em tudo. Se você acha que depois da sua conversão você mudou 50%, se prepare, porque Deus quer mudar o restante. Ele não quer que você fique 50%, 60%. Não, querido. Ele quer mudar completamente você. Em Efésios 4:24 diz assim: e ao vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira e a cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para o que tenha que o repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Querido, isso daqui é conduta, comportamento. Deus, Ele está te confrontando. Deus, Ele quer mudar isso na sua vida. Se você ainda mente, pare de mentir. Se você não honra os seus pais, comece a honrar. Comece a viver a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Para terminar, querido, você pode mandar um... Eu quero fazer algumas perguntas para você. Será que vemos diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas no mundo? Reflita. Você vê alguma diferença significativa do povo de Deus com as pessoas do mundo? Era para a gente ver. Os seguidores de Jesus se destacam. Eles se destacam na sociedade, no seu trabalho, em outras esferas da sociedade. Esses seguidores, eles estão se destacando, eles estão dando bom testemunho. Brilhamos como a luz em meio a uma geração obscura. Você está brilhando, querido. Nessa geração, Deus quer levantar uma geração que ama o Senhor, que tem prazer na sua lei. Ele quer levantar você como um arauto, querido. Ele quer te usar. Para finalizar, eu quero ler Tiago 1:22. Porque só ler, gente, não adianta nada. Tem muitos efeitos, como eu falei para você. Mas não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus. Ponham-na em prática. Hoje mesmo, se você quiser, antes de dormir, comece a ler. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como um homem que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. A gente vê tantas mulheres, né? Hoje mesmo eu me olhei no espelho, aí depois eu olho um espelho, aí me pintio de novo. Por quê? Eu já esqueci como eu estava, o vento mudou meus cabelos. Não seja esse tipo de pessoa. Vamos praticar a palavra de Deus e vamos vivê-la intensamente. Amém, querido?